Abra sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo de número 3, versículos de número 13 a 18. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 13 a 18. Vai dizendo assim: Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão todos jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: Ó rei, nós não nos vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prostraremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos direcionamento do Senhor para aquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, Deus, encontre lugar aos nossos corações, que possamos, Senhor Deus, estar, Senhor, atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que o Senhor, Pai querido, venha, Senhor Deus, estabelecer, Senhor, marcos em nossa vida, Pai. E que possamos sair daqui, Senhor, mais certos e convictos, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, acho que essa é uma passagem muito conhecida, né? Creio que todos aqui conhecem, sabem da história sobre a estátua que o rei mandou erguer. E esses três jovens decidiram então não se prostrar diante daquilo, né? E a palavra de Deus ela ainda vai falando que esses jovens então foram lançados ali no fogo, porém nada aconteceu com eles, né? E quando foram olhar, quando o rei olhou, ele viu que lá não havia apenas três, mas haviam 4 pessoas lá dentro. E ele dizia que uma das pessoas se assemelhava a um dos filhos dos deuses, né? Ou seja, o Senhor ali estava com eles, os guardando e os livrando daquele lugar. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é algo que eu estava orando, meditando, e algo que Deus falou profundamente no meu coração. E com isso a gente vem com a palavra de hoje, que é quem somos, não é? Quem somos? Eu gosto muito dessa história desses homens, porque para a gente poder se situar um pouco, Israel havia sido tomada pela Babilônia, e alguns jovens, alguns homens, algumas mulheres de um nível social um pouco maior do palácio, então foram levados então para a Babilônia, a fim de que fossem ali então inseridos sob a cultura do povo babilônico, para que eles viessem a aprender, viessem a se orientar sobre os costumes e trabalhassem então ali para o rei ali, para o povo babilônico. Porém, haviam quatro jovens ali, além desses 3 mais Daniel, que eles sabiam exatamente quem eles eram. E por conta disso, alguns costumes, algumas coisas que eles deveriam fazer por estar aqui naquele local, eles abriram mão daquilo, por saberem exatamente quem eles eram. E o que me chama a atenção nesse texto que nós lemos é a confiança daqueles jovens em dizer para o rei, né, que Deus poderia livrá-los, mas que mesmo se isso não acontecesse, eles continuariam crendo e acreditando no Deus em que eles serviam, que era o Deus de Israel. E por isso, mesmo que Deus não os livrasse, eles não se prostrariam aos outros deuses. Ou seja, eles sabiam quem eles eram em Deus. Eles sabiam quem eles eram. O que eu quero trazer de reflexão para hoje, será que nós sabemos quem nós somos? Será que nós temos essa ideia de que nós somos, herdeiros da promessa, filhos do Deus vivo, né? Será que nós sabemos todas as coisas que nós podemos porque cremos em Deus?
Será que nós sabemos e nós nos situamos verdadeiramente que somos filhos de Deus? E eu quero estar compartilhando isso com os irmãos. Mas antes disso, nós temos que saber quem nós éramos. Isso é muito importante. Para nós saber onde nós estamos, nós temos que saber aonde nós estávamos. E no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículos de 1 a 3, esses 2 primeiros capítulos de Efésios é muito interessante, porque Paulo ele fala ali, né, escreve ali para aquele povo, falando exatamente sobre quem eles eram em Deus e quem eles são em Deus. No capítulo 2, versículo de 1 a 3 vai dizendo: antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, e tal como todos os demais estavam. Irmãos, quem aqui se vê mais ou menos, ou se via mais ou menos, nessa palavra que a gente acabou de ler? Eu me via. Estava perdido, pecador, andava em maus caminhos, né? Como ele diz aqui, ó, viviam em desobediência ao Senhor, mas até o momento em que Cristo nos resgatou. E às vezes nós temos esse resgate de Cristo e conforme o tempo vai passando, nós esquecemos daquilo que nós éramos e aquilo que nós acabamos nos tornando, e aquilo fica como se fosse um cotidiano, a cada dia aquilo fica, e acaba isso caindo no esquecimento. Da onde Deus ele nos tirou e aonde Deus ele nos colocou. E esse esquecimento, muitas das vezes, ele causa certas aflições à nossa vida que nós não deveríamos passar. Certas situações da nossa vida as quais nós não deveríamos passar. Por quê? Se nós reconhecêssemos hoje verdadeiramente quem nós somos, a partir do momento em que Cristo nos resgatou, muitos de nossos pensamentos, muitas de nossas lutas, nós não estaríamos passando. Por quê? Porque nós creríamos que Deus ele está conosco, nós saberíamos que aquilo que Ele fez, Ele continuará fazendo, e por isso nós teríamos uma vida mais, não vamos dizer tranquila, mas vamos dizer confiante naquilo que Deus ele pode fazer ou pode realizar. Por isso é importante nós sempre pararmos e olharmos para trás e vermos de onde Deus nos tirou e aonde Ele nos colocou. E como eu disse, por esquecermos disso, às vezes nós acabamos tropeçando no nosso próprio cadarço. A gente no nosso dia a dia, a gente caminhando, correndo, e às vezes uma coisa vai ficando para trás, a gente não vai percebendo, e quando a gente vê aquela coisa pequena se transforma numa coisa grande, e de repente a gente não consegue mais sair daquilo. E hoje eu quero trazer à memória dos irmãos quem nós somos. E por que nós somos amados por Deus, escolhidos por Deus. Eu queria dizer para os irmãos que nós somos escolhidos. A primeira coisa que eu quero dizer. Efésios capítulo 1, versículo 11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Nós fomos escolhidos para ser parte da família de Deus. Aqui nós já fizemos há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, uma sequência daquele livro, Uma Vida com Propósito, né? E lá em um dos tópicos daquele livro fala que nós somos parte da família de Deus. E quando nós nos situamos e sabemos que nós fazemos parte da família de Deus, nós sabemos que em momento algum nós estamos sozinhos. E por não estarmos sozinhos, crendo que Deus ele está conosco sempre, a palavra de Deus nos garante que Ele nos escolheu.
O próprio servo de Deus, Davi, fala que Deus o escolheu no ventre da sua mãe, quando ele ainda ali estava se formando. Antes mesmo que nós nascêssemos, Deus já saberia como nós seríamos. Deus já saberia que eu ia ser um pouco mais gordinho, alguém ia ser um pouco mais magrinho, alguém ia ser um pouco mais alto, alguém ia ser um pouco mais baixo, ele já sabia. E a maneira como nós reconhecemos isso e trazemos isso para nós, é a maneira como nós iremos lidar com as coisas desse momento para frente. Se sabemos que somos escolhidos, sabemos que em momento algum seremos abandonados. Se sabemos que somos escolhidos, sabemos que em momento algum seremos rejeitados. Porque quem rejeita aquele que escolhe? Eu escolhi. E Deus nos escolheu. Então nós temos que ter essa consciência. Uma das coisas que nós temos que saber é que nós somos escolhidos por Deus. E após sermos escolhidos, nós somos libertos e perdoados. Tudo aquilo que nos prendia antigamente, tudo aquilo que nos afastava da presença de Deus antigamente, tudo isso foi tirado de nós através de Cristo. Mas às vezes nós esquecemos disso. Em Efésios capítulo 1, versículo 7 vai dizendo: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus. O próprio Jesus afirma que aquele que acreditar nele verdadeiramente será liberto. Nós somos libertos por intermédio de Cristo. E nós temos que ter essa consciência. Muitas das vezes algo acontece na nossa vida e aquilo acaba nos aprisionando. Aquilo acaba nos deixando para baixo porque nós esquecemos que Jesus morreu pelos nossos pecados. E que Ele está sempre de braços abertos para quando nós reconhecemos o nosso erro, voltarmos para a sua presença e assim sermos o quê? Livres novamente. Porque é através dele é que nós somos livres. O apóstolo Paulo, ele fala que o mal que ele não gostaria de fazer, ele acaba fazendo. Mas um pouco mais para frente, ele fala que mesmo ele realizando esse mal, ele sabe que ele será perdoado por Cristo, por conta daquilo que ele fez na cruz. Ou seja, nós somos libertos e perdoados por Jesus. Então, se o inimigo falar na sua cabeça que você é aprisionado por ele, que você jamais será perdoado, que você é um pecador, realmente nós somos pecadores. Mas Cristo morreu pelos pecadores, entregou a sua vida pelos pecadores. E por Ele nós somos sarados, por Ele nós somos libertos. E por Ele nós somos perdoados. Essa é a consciência que nós temos que ter, para que nós saibamos quem nós somos. E após nós termos essa consciência, nós entendemos que nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 8 vai dizendo: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Nós somos salvos por Deus. Nós somos salvos por Cristo. Imagine você sofrendo por situações, passando por situações, e de repente algo acontece. E você fica ali, matutando ali na sua cabeça assim: poxa, eu realmente não devia ter feito isso. Realmente, dessa vez eu realmente pisei na bola. Mas, como eu disse, nós temos que reconhecer quem nós somos. E você pensa: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução. Quantas pessoas perdem suas vidas, entregam suas vidas, porque acham que não há mais solução para nada nesse mundo?
Quantas pessoas tiram a sua própria vida, porque acreditam que para ela não há mais motivo algum para viver, que para ela não há mais saída, para ela não há mais algo que possa trazer esperança. Mas Deus, Ele nos fala nessa noite quem nós somos. Que nós somos libertos, que nós somos perdoados, que nós somos salvos. Porque nós um dia entregamos a nossa vida a Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós abrimos mão de tudo aquilo que nos prendia e que nos levava à perdição, para que a gente caminhasse com Cristo. Mesmo quando nós tropeçamos, nós olhamos para trás e vemos a cruz do Calvário lá, onde Jesus, Ele morreu por nós, nos dando vida, nos dando graça, derramando ela sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos alcançar a salvação nele. E nós temos que ter essa atenção, nós temos que ter esse entendimento de que a salvação, ela vem por Jesus, ela vem por intermédio de Cristo. Como nós dissemos aqui, como Paulo disse aqui, ela não é algo que vem de nós, mas é algo vindo de Deus. Não é algo que eu possa fazer para conquistar, mas é algo que Deus, Ele entregou para que nós chegássemos a alcançar ela. E essa graça, ela é gratuita. E essa graça, ela é acessível a todos nós. E essa salvação, ela é dada a todos nós. Porque Deus deseja que todos sejam salvos. E cabe a nós corrermos atrás disso e buscarmos cada dia mais entendermos o plano de Deus para as nossas vidas. Entendermos quem somos em Deus. Porque juntos nós somos a casa de Deus. No capítulo 2, versículos de 20 a 22, vai dizendo: vocês são como um edifício que estão construídos sob um alicerce, que os apóstolos e os profetas colocaram, e a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo, Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Nós somos casa de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. Nós não estamos abandonados, nós não estamos largados. Nós estamos amparados por algo que Cristo, Ele deixou para nós, o Espírito Santo. Nós vemos que quando Jesus, Ele falava com os apóstolos ali, que chegaria o tempo em que Ele não estaria mais com eles, é notável que os apóstolos, eles ficaram meio que preocupados, porque não estariam mais junto ali com o Mestre. Mas Ele garantiu que após a sua ida, o Espírito Santo estaria com eles todos os dias. E esse mesmo Espírito Santo que Ele garantiu que estariam com eles, Ele está conosco hoje. Ele habita em nós hoje. Se nós fecharmos os nossos olhos, orarmos a Deus, buscarmos a Deus, entregarmos a nossa vida ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, eu quero que o Teu Espírito, Ele transforme a minha vida. Eu quero que o Teu Espírito, Ele haja na minha vida. Tenha certeza que o Espírito Santo, Ele irá se manifestar na sua vida. Não só na sua vida, mas na vida daqueles que também estão ao seu redor. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós falamos a respeito de Cristo mesmo sem palavras. As nossas ações, as nossas atitudes remetem àquilo que Deus, Ele é em nós. Igual eu falava para o pessoal do batismo, que existe um louvor, que ele fala assim, que Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida, outros possam Te encontrar. Faça com que mesmo sem palavras, eu fale do Teu amor. Senhor, eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E é dessa maneira que nós nos tornamos casa de Deus. Quando nós reconhecemos que o Espírito Santo, Ele mora dentro de nós, Ele vive dentro de nós. Nós não simplesmente temos algo para nós, mas nós temos algo que nós também levaremos para as outras pessoas.
Porque o amor de Deus, o Evangelho de Cristo, ele não é algo para que a gente pegue e guarde numa caixinha e não, isso aqui é meu e a partir de hoje é meu e de mais ninguém, não. O Evangelho de Cristo é algo para ser compartilhado. E quando nós reconhecemos quem somos, nós temos a certeza e a capacidade de levar as outras pessoas também a reconhecerem quem elas são, a partir do momento em que elas entregam suas vidas a Deus, que elas entregam suas vidas a Jesus. Pois Ele vive em nós. E quando Cristo vive em nós, nós temos a certeza que nós somos filhos de Deus. Talvez o maior problema que nós temos que reconhecer é que nós somos filhos de Deus. É tão comum a gente falar, não, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, né? Deus é o nosso Pai amoroso. Mas talvez seja algo mais difícil para um cristão ter esse reconhecimento que é filho de Deus. Por que é difícil? Porque nós imaginamos que o pai é aquele que faz tudo possível para poder agradar o filho. E às vezes nós queremos alguma coisa e às vezes a gente não alcança essa coisa, a gente acha, não, Deus não é pai assim, aquele pai, né? Que sempre está lhe dando tudo ali que eu quero, tudo ali que eu estou pedindo. Mas Ele é um pai verdadeiro, aquele que mesmo em dizendo não, é para o bem do seu filho. Mesmo negando algo aqui na frente, mais à frente ainda, nós vamos perceber o porquê que aquilo foi negado. Então, quando nós reconhecemos que somos filhos de Deus, nós temos ter uma mudança no nosso interior e saber que todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Porque Deus, Ele nos ama. Porque Deus, Ele cuida de nós. Porque a nossa vida, nós temos que ter a certeza que está nas suas mãos. E sendo filhos, mesmo não conseguindo algo que está no nosso coração naquele momento, nós temos que ter certeza que Ele como Pai tem o melhor para as nossas vidas. Quem aqui como pai, quem aqui como mãe quer algo ruim para os seus filhos? Ninguém. Mas muitas das vezes os filhos não entendem como os pais pensam, os filhos não entendem como os pais agem, né? Eu ainda não sou pai, mas eu sou filho. E como filho já teve alguns momentos de eu ficar chateado com meu pai, ficar chateado com a minha mãe, porque uma hora eu queria uma coisa, outra hora eu queria outra, e eu não poderia ter acesso àquilo. E eles sabiam o porquê eu não poderia ter aquilo. E mesmo eles não falando ali na hora, às vezes um pouco depois eu percebi o porquê daquilo. Então a consciência de filho de Deus, ela tem que fazer parte da nossa vida. Saber que Deus, Ele tem o melhor para realizar para nós. Olha o exemplo que nós lemos aqui sobre aqueles 3 jovens. Eles se reconheciam como sendo filhos de Deus. Porque eles disseram lá para o rei, mesmo que o nosso Deus não nos livre, nós continuaremos acreditando que Ele é o nosso Deus. Mesmo que o meu pai não me dê algo, eu vou acreditar que ainda sou filho dele, legítimo. Então o reconhecimento de filho é algo fundamental. Em Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 5, vai dizendo: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus sempre foi que nós fôssemos nomeados seus filhos, que nós fôssemos trazidos para perto, que nós fôssemos salvos, que nós fôssemos libertos, que as nossas vidas fossem transformadas, e tudo isso por intermédio de Jesus. Quando nós pensamos também em relação a filhos, me vem muito à cabeça a questão daquela passagem do filho pródigo, que tinha tudo ali na presença do seu pai, mas resolve o quê? Criar a vida solto, criar a vida sozinho. Então ele pega tudo que lhe era direito, vai viver, e quando ele percebe, ele está num completa solidão, num completo abandono, vamos dizer assim.
E a palavra de Deus fala que enquanto ele ali alimentava os porcos, ele sentia vontade de comer aquilo que os porcos comiam. E ele só não comeu porque ninguém deu isso a ele. Então ele lembra que ele era filho. Então ele lembra que os empregados do seu pai talvez teriam uma vida melhor do que a que ele estava tendo naquele momento. Então ele retorna. Só que quando ele retorna, ele não queria retornar como filho. Se ele retornasse apenas como um dos servos do seu pai, para ele já estaria bom demais. Mas ele esquece que uma vez filho, sempre filho. Ele esquece que quando o Senhor ele nos trouxe para Ele, para a sua luz, em momento algum Ele nos abandonará. Somos nós que nos afastamos dEle. Mas Ele não nos afasta da sua presença. E a palavra vai dizendo que assim que o seu pai o viu, mandou preparar um banquete enorme, se alegrando porque o seu filho havia voltado. O reconhecimento que somos filhos de Deus é exatamente isso. Às vezes nós esquecemos, mas Deus não se esquece que nós somos seus filhos. E a todo tempo, mesmo que nós tenhamos essa dificuldade de olhar para trás e voltar a entregarmos a nossa vida a Deus, voltar a agirmos em confiança com o Senhor, Ele nos fala que nós somos dele. E que uma vez filho, sempre filho. Uma vez com Ele, sempre com Ele. É isso que nós temos que saber quem nós somos. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, vai dizendo: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, pois grande é a sua fidelidade. Como eu disse aqui, nós podemos esquecer que nós temos um Pai, mas a misericórdia de Deus ela é tão grande para com a nossa vida, que a sua palavra ela nos garante, que esse amor do Senhor, Ele faz com que nós não sejamos consumidos. E que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. O Senhor, Ele é fiel. Mesmo quando nós não somos fiéis a Ele. O Senhor, Ele é poderoso. Mesmo quando nós desacreditamos que Ele é poderoso. O Senhor, Ele é bom. Mesmo que as circunstâncias pareçam que Ele não é bom. Mas Ele é. Porque tudo acontece, tudo ocorre num tempo determinado. E a palavra de Deus nos garante isso. Há tempo para todas as coisas. Se há tempo para todas as coisas, Deus nos deu tempo nesse dia para dizer quem nós somos. Recapitulando aqui com os irmãos, quem nós somos. Somos escolhidos. Somos libertos e perdoados. Somos salvos. Somos casa de Deus e principalmente somos filhos de Deus. Essas simples palavras, elas nos garantem que em todo o tempo de nossas vidas, o Senhor estará pronto para que nós entremos na sua presença e como filhos falemos com o Pai e Ele como Pai nos ouvirá e no momento certo agirá em nossas vidas. Seja na alegria, seja na tristeza, seja em momentos que a saúde está explodindo, seja em momentos que a saúde está um pouco debilitada. O que sabemos é que a ação de Deus, ela ocorre na hora certa, no momento certo. Ela ocorre talvez quando nós menos esperamos, mas ela acontece. E em momento algum ela tarda. Para finalizarmos, Romanos capítulo 8, versículos de 38 a 39, vai dizendo: estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar. Nem qualquer outra coisa será capaz de separarmos do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Uma coisa que o inimigo de nossas vidas, ele procura sempre fazer, é nos convencer de que nós em momento algum alcançaremos a graça de Deus. É nos convencer de que em momento algum nós estaremos novamente na presença do Pai. A sua função é nos convencer exatamente que a nossa vida ela não vale mais nada, que a nossa vida é um tempo perdido, que a nossa vida ela é simplesmente mais uma página na história. Mas Cristo nos garante que nada nos separará dele. Paulo afirma isso onde nós acabamos de ler. Nem altura, nem profundidade, nada. Jesus ele se entregou por nós. Cristo entregou a sua vida por nós. E através da sua vida, através do seu sacrifício, nós conseguimos acesso ao nosso Deus. E uma vez tendo esse acesso ao nosso Deus, nós podemos ter a certeza que nós somos amados por Ele. A palavra fala que o seu amor foi tão grande que Ele entregou o seu Filho por nós. Como nós falamos aqui no domingo, que nós achamos que nós amamos mais a Deus, mas não, Ele nos amou primeiro. Ele nos ama de uma maneira tão grande que nós não conseguimos imaginar. Resta a nós nos achegarmos mais a Ele. Resta a nós nos aproximarmos mais dEle. Para que nós criemos essa intimidade, para que nós tenhamos essa certeza dessa reciprocidade. Não da parte de Deus, mas da nossa parte. Convido você a ficar de pé. Vamos estar adorando ao nosso Deus.